e minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma live nesta segunda-feira. Deus vai falar com você esta noite. Essa é uma palavra para você, uma mensagem que vai fazer você refletir, pensar, despertar. A coisa não está brincadeira, a coisa é séria. Tem muita gente brincando. Mas eu acredito que você não vai levar isso em brincadeira, você vai levar isso a sério. Eliezer Rosa, juízo final. Muito bem-vindos sejam vocês. Hoje Deus tem uma palavra forte para nós. Fica aí até o final da live. Hoje não temos pressa. Deus quer falar conosco. Enquanto os irmãos vão chegando, eu vou saudando aos irmãos. Deus abençoe a irmã Daniela, manda paz aí para todos. Um abração para o irmão Ailton. A graça de Deus esteja na casa de vocês. Luciana Bittencourt. Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra forte. Vamos deixar de brincadeira. Vamos levar as coisas de Deus a sério. Porque Deus não está brincando, não. Deus não está brincando. Tá certo? Então vamos tomar posse da palavra de Deus e também tomar posse da salvação. Meus irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e veio na minha mente: o que será dos homens que não obedecerem à palavra de Deus? O que será dos homens que estão e que ficarão vivendo em rebeldia? Tem muitos textos na Bíblia que diz que o Senhor Deus há de se vingar dos ímpios, dos rebeldes, daqueles que rejeitaram a sua palavra, daqueles que não deram crédito, nem ouviram a voz do seu Espírito, daqueles que não fizeram caso da morte do seu filho no madeiro. Deus tem marcado uma hora, um dia, um dado momento da história para se vingar das pessoas que estiverem vivas, das que estiverem vivas sobre a face da terra. Deus vai queimá-las vivas. O Senhor há de queimá-las, de queimá-los vivos, do alto da cabeça até a planta dos pés, porque não fizeram caso do tempo da graça, deixaram o tempo da graça acabar, não fizeram o mínimo de esforço para buscar a maior dádiva dada de Deus para os homens, que foi da sua própria presença, da sua própria pessoa. Eu estava lendo a palavra de Deus, eu gosto de ler esse texto muitas vezes, até na igreja já preguei algumas vezes, já falei sobre ele algumas vezes aqui nas lives, mas hoje eu queria ler de novo para você abrir os olhos, para você ficar atento, para você prestar atenção na sua vida e ver que a vida espiritual em Cristo Jesus não é uma brincadeira, não é um conto de fadas, não é uma historinha, não é uma invencionice, mas é real. O Senhor Deus há de se vingar das pessoas que estão em rebeldia e que não fazem caso da sua palavra. Veja esse texto no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 5. Olha só o que diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Veja você
é uma palavra distante dos dias de Isaías. É uma palavra que Deus usou o profeta para lançar esta profecia muitos anos, muitos séculos na frente. Ele nos fala aqui que a terra está contaminada por causa de seus moradores. E o que é que os moradores da terra fazem? Olha o que os moradores da terra fazem. Transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O homem não sabe fazer mais nada a não ser transgredir a lei de Deus. O homem não se preocupa em fazer outra coisa a não ser transgredir a lei de Deus. Entende? Os homens, as nações, as pessoas, o teu vizinho, a tua vizinha, aquele que trabalha contigo, ele não tem tempo para mais nada a não ser transgredir a lei de Deus. Que Deus fez, o que Deus fez, tudo foi bom e tudo é perfeito. Então as pessoas não têm tempo para mais nada a não ser transgredir a lei de Deus. Outra coisa que os homens fazem, além deles transgredir, eles mudam a lei para facilitar a sua vida ou a vida deles. Para quê? Para que eles possam muitas das vezes dizer que praticam a lei de Deus, mas na realidade estão mudando a lei de Deus, né? A bel prazer. Veja o que fez a Igreja Católica. Veja o que fez a Igreja Católica. Mudou a lei de Deus. O batismo que todo mundo sabe que a pessoa tem que descer as águas é quando uma pessoa é adulta e tem consciência. Olha o que ela faz. Pega as criancinhas e batiza a criança recém-nascida. Olha só que situação, né? Olha só, não é para adorar imagem alguma, estátua alguma. Olha o que ela fez. São os homens que fazem isso. São os homens que fazem isso. Fazem as imagens de escultura, se prostram diante dela, saem carregando pelas avenidas, fazem as suas honrarias a essas estatuetas que são demônios. E olha o que acontece. Estão mudando a lei. São os homens que fazem isso, independente de ser católico, espírita, budista, seja muçulmano, segue o Islã, o Alcorão. São os homens. São eles que quebram, transgridem as leis, mudam os estatutos. E o terrível de tudo, olha o que eles fazem por último. Quebram a aliança eterna. O Senhor Deus fez uma aliança com os homens na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue em favor de todos os perdidos, de todos os homens. Mas nem todos querem ser perdoados por Deus. O maior pecado do homem é resistir à voz do Espírito Santo. A maior rebeldia, a maior loucura humana, a maior insensatez humana é resistir à voz do Espírito Santo. E os homens não querem ouvir a voz de Deus. O homem quer ouvir a voz do diabo, do demônio, do Satanás, mas ouvir a voz de Deus não. E aí, o que é que eles fazem? Eles quebram a aliança eterna que Deus fez com os homens através de seu Filho. Muitos não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque não querem. Não querem. E essas pessoas, não vou me deter muito na questão aqui de mudar os estatutos, quebrar a lei, transgredir a lei. Não. Eu vou me deter no que eu vou falar aqui agora. Essas pessoas que transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram as alianças, essas aí, Deus há de se vingar delas, sem a mínima misericórdia, sem a mínima dó. Seja ela idoso, seja ela acamada em cima de uma cama, esteja ela num hospital, esteja ela num presídio presa atrás das grades, seja ela uma mãe, seja ela uma criança de 8 anos que não anda na inocência. Deus vai se vingar dessas pessoas. Por quê? Não querem, não fizeram caso e nem querem saber
da maior dádiva que Deus deu aos homens, que foi o seu Espírito, a sua palavra e o sangue de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. O homem despreza isso, chuta isso, joga isso na lata do lixo. Isso aí para eles não serve para nada, ok? Só que tem um porém. Deus tem preparado um fogo abrasador, consumidor, que vai queimá-los vivos, sem a mínima misericórdia, sem a mínima dó. Deus não vai ter dó da criancinha que não é inocente. Deus não vai ter dó do ancião de 60, 70 anos, da senhora anciã de 70, 60, 80 anos. Deus não vai ter misericórdia, porque quando a ira de Deus chegar na terra, ele vai queimar. É bom a gente saber disso. Ele vai queimar. O fogo está pronto. O fogo está aí. O fogo vai arder. Aleluia. E vai queimar os soberbos. Ora, está escrito na Bíblia, no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 4, versículo 1, 2 e 3, ele diz que aquele dia vem ardendo como fornalha. E todos os soberbos, aleluia, todos os soberbos serão queimados. E não haverá e não restará nem raiz e nem ramo, porque todos os soberbos serão reduzidos a cinza. Deus está dizendo, quem não aproveitar o tempo da graça, quem não aproveitar o tempo que eu estou dando para orar, para buscar, para santificar, para ler a minha palavra, pode se preparar. Vai ser queimado vivo pela fornalha da aflição que está por vir. Não escaparão de maneira nenhuma os rebeldes ou os exaltados. Não escaparão. Tá certo, minha gente? Essa palavra aqui é para você pensar bem. Porque você e eu estamos provando do tempo da benevolência de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da dádiva celestial, do dom do Espírito Santo. Mas vai chegar a hora da vingança do Todo-Poderoso. Esse é que é o problema. O dia da vingança de Deus. O dia da vingança do Senhor. Deus vai se vingar, gente. Eu estou lendo para vocês e vou ler uma passagem que o apóstolo Pedro ele deixou para nós. Estou com a Bíblia aqui, gente. Eu não gosto de ler telefone não, viu? Estou com a Bíblia aqui aberta e ó, tem hora que eu fico procurando o texto aqui. O apóstolo Pedro, ele é usado por Deus. E ele escreve em uma de suas epístolas o que está para acontecer. Deixa eu ler aqui para vocês. Espera só um instante, deixa eu achar o texto. Essa lâmpada aqui, ela é ruim e até dificulta a gente ler a palavra. Mas eu vou achar aqui. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, eu vou ler para você alguns versículos. Já que nós estamos falando da palavra de Deus, temos que lê-la. Pedro diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e pureza do vosso entendimento, para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas. Pedro está se referindo a Isaías. Lembra aquele Isaías 24? Pedro está dizendo o seguinte, ó: para que vos lembrais das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas. Ele faz menção a Isaías. E do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, segura aí que eu estou lendo o texto para você, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade,
existiram os céus e a terra, que foram tirados da água, e no meio da água subsiste, pelas quais estas coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Agora veja bem, o que Pedro vai dizer aqui é tremendo. Ele diz o seguinte: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Vou parar aqui e vou falar sobre isso. Pedro está dizendo o seguinte: que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o dia do juízo como um tesouro. Deus não vai deixar nenhum mega terremoto destruir a terra. Deus não vai deixar nenhum asteroide cair na terra. Deus não vai deixar nenhuma erupção solar consumir a terra. Nenhum relâmpago, nenhum trovão, nenhuma mega catástrofe, nenhum tsunami destruir a terra. Ele está reservando, guardando, cuidando, tomando conta da terra, porque a terra, ele quer o quê? O que é que ele quer com a terra? Eu vou dizer para vocês, o que é que ele quer com a terra? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro. Esse guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A terra está sendo guardada como tesouro para o dia da ira de Deus. Não haverá misericórdia. Os ímpios, os crentes que hoje não querem ser crente de verdade, não querem ser servo de Deus de verdade, mas são ímpios disfarçados de crente, eles ficarão. O Senhor Jesus não os levará no dia da volta dele para buscar a igreja. Eles irão ficar, aleluia, e eles irão ficar para experimentar a ira de Deus. A ira de Deus. Quem não tomar cuidado, quem não valorizar a chamada, quem não fizer esforço, quem não valorizar o que Deus está chamando para santificar, para buscar, para ser verdadeiro, para ser sincero diante de Deus, vai ficar para experimentar. Vai ficar para experimentar a ira do Todo-Poderoso. A vontade de Deus agora, a vontade de Deus agora é queimar os moradores da terra vivo, porque ele vê tanta maldade. Ele vê pai matando filho, ele vê mãe matando filho, ele vê filho matando mãe, ele vê filho matando pai, ele vê criancinhas de poucos anos, 4, 5, 6 anos, ou até menos, sendo estupradas, sem o menor uso da misericórdia pelo estuprador. Minha gente, ele vê a maldade. Ele vê essas coisas, essas pestes, essas coisas que são criadas pelos homens, que matam centenas de pessoas, e as pessoas não têm como se proteger, não tem como escapar, não tem a quem pedir socorro. É a maldade humana. A humanidade, para você que está me ouvindo agora, está sendo vendida. A humanidade está sendo vendida. Um plano, uma arma, uma cilada diabólica envolveu a humanidade. E a humanidade está sendo vendida, igual nos dias da rainha Esté e do rei Assuero, onde Amã queria vender o povo judeu. Queria vender o povo judeu por tantos quilos de ouro. Veja que a humanidade está sendo vendida a um plano sagaz, diabólico, maligno da grande serpente, para vender, para comprar a humanidade com vil metal. Você vê que os bancos estão aí tomando tudo do povo. É casa financiada, é carro financiado, é empresa financiada. As nações, minha gente, não tem mais soberania. O Brasil não faz o que ele quer. O presidente da nação não tem autonomia de fazer nada. Ele está imobilizado, porque tudo depende de terceiro, tudo depende de outros países, tudo depende de organizações mundiais. Olha o que o diabo fez. O diabo fez uma maçaroca, uma teia de aranha,
que envolveu as nações, que as nações não sabem o que fazer, não sabem a quem pedir socorro, e Jesus com as mãos estendidas, querendo socorrer todas as nações, mas as nações não querem ouvir a sua voz, elas resistem à voz do Todo-Poderoso, elas resistem à voz do Senhor, como diz o Salmo de número 2. O Senhor Deus disse ao seu filho: pede-me, e eu te daria as nações por herança. Ora, Deus está dizendo: eu vou te dar as nações por herança, mas só que elas não querem. Elas não querem ouvir a voz do Senhor. E assim, a humanidade, que era para ser comprada por completo pelo sangue de Jesus, foi porque Jesus fez uma aliança eterna para comprar todos os homens, mas eles não querem o perdão, eles não querem aceitar a palavra, eles não querem se submeter ao jugo do Senhor Jesus, preferem ser vendidos pelo vil metal, pelo Satanás. E assim vai ser. Assim vai ser. Quem não já ouviu falar da marca da besta? Pois é, vai ser o dia da maior compra do diabo, em que ele vai comprar, a Bíblia diz, ele vai comprar as nações. E a Bíblia chega a dizer que aquele que receber a marca, o sinal ou o nome da besta já está condenado. Vai ser o dia da maior compra de Satanás, onde ele vai marcar, ele vai comprar aqueles que são deles. Esse dia está chegando, está se aproximando. A compra definitiva do diabo. As pessoas não querem ser compradas pelo sangue de Jesus, então serão compradas pelo vil metal, serão compradas pelo dinheiro do diabo. Serão sim, muitos serão vendidos a preço de nada. As suas almas serão compradas de uma vez por todas. O sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida, para que eu possa estar debaixo do sangue, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos comprados, foi pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados, foi pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu já fui comprado, não vou ser vendido duas vezes. É verdade, minha gente. O diabo vai comprar muita gente. Os que não quiseram aceitar o pagamento pelos pecados, que é o perdão, através do sangue, serão comprados através da marca, através do chip. Eu não sei o que é, mas serão comprados. O diabo vai fazer um arremate final. O leilão universal vai acontecer. Ele vai pagar mais. E a Bíblia diz que aquele que aceitar a marca, o nome ou o sinal, já perdeu a salvação e será condenado. E o seu fogo, o fogo dele, o fogo que vai queimar essa pessoa, sobe pelos séculos dos séculos. Não tem jeito. Amém? Então veja você, que nós estamos numa situação em que não tem para onde ir. O escape é Jesus. Deus deixou reservado o mundo. Volto a dizer, o mundo está reservado. Nenhum cataclisma, nenhum asteroide, nenhuma pedra perdida, nem qualquer outra tragédia vai destruir a terra. Não. Porque a terra está sendo guardada para ser queimada. A vontade de Deus é queimar os moradores vivos, do alto da cabeça à planta dos pés. Ele quer queimar. Ele não quer que sobre nenhuma unha. Ele não quer que sobre nenhum dedo, nenhum cabelo. Deus quer queimar. Deus quer se livrar dos ímpios de uma vez por todas. O Senhor Jesus vai se livrar dos ímpios, dos que amam, praticam e cometem a impiedade e tem prazer nisso. O Senhor vai queimar essas vidas. Eles não existirão mais, porque o Senhor há de se vingar deles. E tem gente que está achando que isso é brincadeira. Tem gente que está brincando com a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Tem gente que não está nem aí. E o que eu pasme, e o que eu fico perturbado da vida é saber. Eu conheço crente que tem noção disso, mas ele não está nem um pouco preocupado. Vive uma vida devassa, mundana, sem vergonha, que não tem temor, e ainda bate no peito e diz que vai para o reino de Deus. Irmão, abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho porque o negócio está fervendo. Abre o olho porque a coisa é séria. Nós não podemos rejeitar o aviso. Não podemos rejeitar o aviso que o Senhor está nos dando. Abre o olho. A vontade de Deus agora é queimar os pecadores.
queimá-los. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? A vontade de Deus era queimar os moradores de Sodoma e de Gomorra, vivos. Era queimar, destruir, aniquilar, mas queimar, para não sobrar nada. Mas ele não queimou. Enquanto Ló e sua família estavam lá. Deus tinha compromisso com Ló, não era com as filhas de Ló, nem com a mulher de Ló. Deus tinha compromisso com Ló, mas Deus tem um compromisso com a pessoa e Deus leva em consideração também a família dela. Você não há de ver que até os genros de Ló poderiam ser salvos se eles tivessem acreditado na palavra de Ló e na palavra dos anjos? Até os genros, os namorados das meninas de Ló, os filhos dela, os namorados das filhas de Ló, poderiam ter alcançado salvação, ter sido livrado do fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, mas eles não acreditaram. Para eles era impossível. Da onde que vinha fogo? De um vulcão, de um asteroide? Da onde que vinha o fogo? Do campo? Da onde que vinha o fogo? Não foi fogo só, foi fogo e enxofre que desceu misteriosamente dos céus e assolou aquele campo, aquela planície, assolou aquelas duas cidades, assolou, queimou, reduziu a nada. E elas estão no fundo do Mar Morto, lá no território de Israel, nesse presente momento. Enquanto Deus não tirou Ló, Sodoma e Gomorra não foi queimada. O que você entende por isso? Não seria isso uma alegoria? Não seria isso uma parábola? Deus não estaria dizendo a mesma coisa para nós? Que Ele quer tirar a igreja, mas que a igreja não pode olhar para trás? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Muitos podem perder o arrebatamento porque vão ficar olhando para trás. Estão indecisos. Não sabe se vão, não sabe se fica, não sabe se ora, não sabe se busca, não sabe se santifica, não sabe a quem ouve, se é o Espírito Santo ou se é o pastor mundano com o espírito do engano. Muitos estão assim, indecisos. E não é hora para indecisão, é hora para clamar, é hora para buscar. Sabe por que Mateus 25 vai se cumprir na vida de muitos? Sabe quem é que vai subir? Quem está com a lamparina cheia. E quem é que está com a lamparina cheia? Aquele que tem comunhão, aquele que tem sinceridade. Porque aquele que tem comunhão, que tem sinceridade, que ora, que busca, Deus fala com ele e as dúvidas dele são sanadas. Ele não tem dúvida de nada. Ele não tem dúvida. Ele pode ficar um mês sem ir na igreja. Ele pode ficar um mês sem ouvir uma pregação. Ele pode ficar 30 dias, 60 dias, 90 dias sem ouvir uma pregação. Mas se ele tiver comunhão com Deus, ele não tem dúvida de nada, porque quem alimenta ele é o Espírito de Deus, o Espírito, a presença de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Crente que tem comunhão não passa fome, porque é alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. E muitos não sabem o que fazem da vida. E Deus diz que a indecisão é prenúncio de dúvida. Está indeciso? É porque você está duvidando. Está indeciso? É porque você duvida. Não tem que ter indecisão, tem que ter decisão. E quem tem decisão tem certeza. E quem tem certeza tem fé. E quem tem fé avança. A vontade de Deus era queimar os moradores de Sodoma e Gomorra. E assim ele tirou Ló. E a cidade foi queimada. Não escapou um para contar a história. Não escapou. Assim acontecerá nos dias que hão de vir. As pessoas duvidam, não acreditam. As pessoas não entendem. As pessoas não compreendem. Mas o dia que está para vir os abrasará. E não restará nem raiz nem ramo. Deixa eu continuar lendo o texto de Pedro. Que eu tenho que pegar na Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus.
Olha, o texto de Pedro aqui é tão claro acerca disso, que é bom que vocês abram os ouvidos para você ouvir com atenção. Eu sei que você já leu muitas vezes, e sei também que muita gente entende isso aqui, mas é bom sempre a gente estar repetindo a mesma coisa, senão a gente esquece. Capítulo 2 Pedro 3, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está falando única e exclusivamente da perdição dos homens ímpios. Aqui não está falando que a igreja do Senhor será queimada. Aqui não está dizendo que a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, será queimada. Não, aqui está falando que será o dia de vingança contra os homens ímpios, contra aqueles que rejeitaram a benevolência, a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos lá. Versículo 8. Aí Pedro faz uma advertência. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está aqui clareando a nossa mente, dizendo, isso aqui vai acontecer, mas ainda não é no nosso tempo. É mais um pouco para frente. Pedro está falando para os seus contemporâneos lá. Pedro viveu há 2000 anos. Ele está dizendo, isso aqui não vai acontecer nos nossos dias, não. É mais para frente ainda. Porque Pedro está falando isso aqui inspirado pelo Espírito. Não é por ele. É por Deus. Aí, versículo número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os elementos ardendo se fundirão. Os elementos ardendo se fundirão. A terra, a água, o fogo e o ar se fundirão. Serão fundidos pelo poder do fogo abrasador que vai queimar esse mundo. Malaquias diz, não restará nem raiz e nem ramo. Não tem como escapar do fogo que há de vir. Não tem. Alguém diz, mas pastor, da onde que há de vir esse fogo? Da onde é que vem isso? Apocalipse, capítulo de número 6. Está lá. Versículo de número, se não me falha a memória, 3. Gente, nós nunca vivemos uma época em que os acontecimentos da Bíblia estão visíveis a olho nu. É só você querer enxergar. É só você ter boa vontade de querer ver a verdade. E tudo ficará claro. É só você querer ver. É só você dizer, Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Porque eu ainda não estou vendo. Abre para que eu veja. E você verá que a igreja está por um fio. A igreja será tirada. Você vai subir. Vai desaparecer do mapa. Não irão te encontrar. Você não precisa, para ir para o céu, de identidade, de RG, de CPF, de certidão de nascimento, de certidão de casamento. Você não precisa preencher nenhum tipo de protocolo, de nenhuma senha. Você não precisa fazer nenhum contrato. Você está debaixo do sangue, se é que está. Se você anda em santidade, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, tem prazer nas coisas de Deus, que vê que o reino de Deus é flores e não espinhos, que vê que o reino de Deus é gozo e não cruz. Se você tem essa ótica, você está no caminho certo, porque você está sendo consolado e fortalecido pelo Espírito Santo. Se você vê assim,
É porque Deus te esclareceu a mente, o entendimento, e você está vendo. Então, você será levado, tomado, tirado, arrebatado, transladado, como disse na igreja domingo, sequestrado por Jesus, de uma vez por todas, porque a noiva do Cordeiro, aleluia, a noiva do Cordeiro tem que chegar na hora da cerimônia e está pronta, e ela vai ser levada no altar. Entende, minha gente? Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente sabe, mas é bom. Nós, a igreja, é a noiva. Cristo, o noivo. O Espírito Santo, entende? É o pai da noiva, que vai levar a noiva até o altar. O altar é os céus, as nuvens, onde o Todo-Poderoso, o Deus invisível, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de fazer a união eterna da noiva com o noivo para todo sempre. É o casamento, é a união. Acabou. Mas quem não estiver vestido a caráter, quem não tiver tido ou não tomou cuidado de limpar suas vestes no sangue do Cordeiro, de andar em santidade, de ter temor de Deus, para não sujar as vestes, para ter zelo, para não sujar as vestes espirituais, para que possa andar de branco com o Senhor e chegar no altar e estar de branco, para ser aprovado por Deus e para ser aceita por Jesus. Quem tiver esse zelo, amém, mas quem não tiver? É o que está acontecendo hoje, o povo não está tendo zelo, as pessoas não estão nem aí. Mas a vontade de Deus é que a noiva esteja pronta, que se prepare para que possa ser levada. E uma vez que a noiva foi levada, aí você vai ver uma coisa. Aí o fogo vai queimar muita gente viva. E não é o fogo do Espírito Consolador, não. É o fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Porque Deus é um fogo consumidor. Veja você. Eu fico até meio pensativo muitas das vezes de ver tanta gente, né, querer fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, mas fazer de maneira relaxada. Fazer de maneira particular e pessoal. Faz do jeito que acha que é certo. Não tem amor pelas almas. Principalmente muitos líderes evangélicos não têm amor pelas almas e nem pela própria alma dele. Porque muitas das vezes o diabo já cegou a mente dele, ele não entende. Ele não entende que sem Deus ele vai ser condenado, queimado vivo. Será jogado no lago de fogo. Ele não entende, o diabo cegou, ele não consegue pensar nisso. Ele não pensa que existe um lago de fogo, Apocalipse capítulo 21, né? Que tem um lago de fogo e foi Deus que falou. Ele não pensa nisso. Ele não pensa que se ele cair naquele lago de fogo, nunca, mas nunca, 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 por todos os séculos, pela eternidade das eternidades, nunca mais ele sairá de lá. Ele não pensa nisso. Ele acha que isso aí é uma abobrinha, que isso aí é uma balela, que isso aí não vai acontecer. Ele imagina que isso, o ímpio, o crente que é ímpio, ele não tem noção, ele não entende. A cabeça dele é oca. Ele não tem temor de Deus. Ele acha que Deus está mentindo. Ele acha que Deus está blefando. Ele acha que tudo na Bíblia de bom vai acontecer na vida dele. Mas as coisas, os juízos de Deus não irão acontecer sobre eles. Eles pensam assim. E por isso assim estão. Mas o dia que está para vir vai jogar muita gente no lago de fogo. E é por isso que eu estou aqui pregando para você. Porque eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira. E que assim como existe um Deus vivo que nos batiza com o Espírito Santo, que no nome de Jesus a gente expulsa o demônio, cura o enfermo, é nesse nome desse mesmo Deus que foram criadas todas as coisas, inclusive o lago de fogo. Para os rebeldes, para os ímpios.
para os que não querem ver, para aqueles que não querem a graça de Deus. Infelizmente, não tem jeito. Muitos irão para lá, simplesmente porque não querem ir para o céu. E a gente fica falando de doutrina do corpo, doutrina do corpo, e o povo não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Né? Então continua. Vai fundo, pisa no acelerador. Então, minha gente, não era mais para brincar. Vocês sempre estão aqui comigo, acompanhando as nossas lives, o nosso trabalho. Vocês já podem ver e notar e constatar que o nosso trabalho é sério. Nós não levamos a coisa em brincadeira. Nós não trabalhamos para Deus de balde ou em vão. Nós temos ciência e consciência de que Deus é um Deus bom, mas é um Deus severo. A Bíblia diz que Deus é um Deus vingativo. Deus é um Deus vingativo. Deus é um Deus de vingança. Alguém diz, mas Deus é amor, Deus é consolação. Meu Deus, Deus é vingativo. Deus se vinga dos seus adversários. Lembra daquele texto? Os crentes, né? Porque os crentes lembram, né? Lembra daquele texto que Deus falou para Saul? Saul vai lá, destrói os amalequitas, mata as crianças de peito, mata as grávidas, mata a gestante, mata os anciões de 70, 80, 90 anos, mata todo mundo. É para matar. É para matar o gato, o cachorro, é para matar a ovelha, o bode, a cabra, o jumento, o cavalo, é para matar a galinha, é para matar o porco, é para matar tudo. Eu quero que mate tudo, porque eu quero me vingar daquele povo. Vai lá, Saul, mata tudo. Mata tudo, Saul, mata tudo. É para matar, era a vingança de Deus contra aquele povo. Sabe o que Saul fez? Matou parcialmente. Fez a obra de Deus parcialmente. Fez a obra de Deus relaxadamente. Fez a obra de Deus do jeito que ele imaginava que tinha que fazer. O que aconteceu? Deus rejeitou a Saul. Deus é um Deus vingativo. Ele vai se vingar dos ímpios. E se você não subir com a igreja e ficar no meio dos ímpios, o fogo vai te queimar. O fogo vai me queimar. Se eu não me submeter à palavra de Deus, se eu não buscar a Deus e não for livrado, escapado pelo plano do Redentor do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, e ficar no meio dos ímpios, como que eu vou sobreviver no meio dos ímpios? Sendo que aquele que ia levar a igreja já foi embora. Lembra que eu falei que o Espírito Santo é o pai da noiva? É ele que leva a noiva até o altar? Você já foi numa cerimônia de casamento onde a noiva é levada pelo pai até o altar? Pois é, o Espírito Santo é o pai da noiva. Mas por que o Espírito Santo é o pai da noiva? Porque é necessário nascer de novo. E você nasceu do quê? Da água e do Espírito. E se você nasceu da água e do Espírito, o teu pai é o Espírito Santo. E é ele que vai te levar até o altar. Onde o noivo, que é Jesus, está te esperando nas nuvens. Como que você vai viver se o Espírito Santo está na terra se ele já levou a noiva? Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar. Não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu não posso sair pregando o que eu acho que eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar o que é certo. Fazer a obra de Deus que é certa, aplicar a doutrina certa. Zelar do povo com amor. Zelar das ovelhas que Deus colocou na minha mão para eu cuidar. Se Deus coloca 10 ovelhas na minha mão para eu cuidar, eu vou ter que cuidar das 10. Um dia Deus vai dizer, cadê as 10 ovelhas que eu coloquei nas tuas mãos para você cuidar? Eu vou dizer, está aqui, Senhor. Opa, tranquilo. Aí se o Senhor colocou 20 ovelhas na minha mão para eu cuidar, um dia o Senhor vai dizer, cadê as 20 ovelhas que eu coloquei na tua mão para você zelar, aconselhar, orar, cuidar, usar o cajado para buscar ela, não deixar o lobo vir tragar?
Senhor, as 20 ovelhas estão aqui. E além dessas 20 ovelhas que o Senhor me deu, eu ainda tenho mais 20. Num total agora de 20 com 40. Aí o Senhor vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Dei-te 20 ovelhas e tu me apresenta 40? Muito bom. Entra aqui no gozo do teu Senhor. Aí vem aquele que o Senhor deu para ele. 5 ovelhas. E aí o Senhor pergunta, onde estão aquelas 5 ovelhas que eu te dei? Que fizeste delas? Onde elas estão? Ah, Senhor, eram 5 ovelhas só. Eu gosto de multidão. Aquelas 5 ovelhas não me davam dízimo, não me davam oferta, não me davam salário. Aquelas 5 ovelhas só me davam trabalho. Ah, Senhor, eu deixei aquelas 5 ovelhas para lá. E o Senhor vai dizer para ele, servo mau e fiel, amarra de pé e mão, lança no lago de fogo. E as 5 ovelhas que tu perdeste, eu usei outros para buscá-la. Aí essas 5 ovelhas será acrescentada naquele que eu dei 20 e ele ganhou mais 20, agora ele está com 45. Porque aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Deus é rigoroso, filho. Não dá para fazer a obra de Deus de qualquer forma. Eu sabendo de um negócio desse, eu vou pôr minha barba de molho. Se Deus me deu 10, eu vou cuidar de 10. Se Deus me deu 5, eu vou cuidar das 5. Não pode perder nenhuma alma. Porque uma alma só salva. Uma alma, uma única alma salva, vale mais do que o mundo inteiro. As almas do mundo inteiro que se perderam. Porque com aquela uma alma que chegou no céu, Jesus vai conversar com ela, Jesus vai andar com ela, Jesus vai enxugar a lágrima do rosto daquela alma que foi salva. E aquelas que se perderam, aquelas milhões e milhões de almas que se perderam, que estão lá no lago de fogo, Jesus não vai poder. E nem vai passear com elas, não vai enxugar a lágrima do rosto delas, porque delas nem o Senhor há de se lembrar. Por isso não podemos perder nenhuma alma. Temos que zelar de todas. Cuidar de todas. Porque todas devem estar prontas para que quando o Senhor vier, levá-las. Porque as almas não são minhas, não são suas. Não é do reverendo, do bispo, do apóstolo. Não é do pastor, do missionário, da diaconisa, do diácono. Não, não é. As almas são do Senhor, porque foi Ele quem comprou, com o seu sangue puro carmesim. Você foi comprado com o sangue dele. Você não pertence a mim. Eu não pertenço a você. Você, se estiver na palavra de Deus, você pertence a ele. E você, se for homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter alguém zelando por você. Alguém tem que zelar da tua alma. Alguém tem que te dar a porção diária da palavra de Deus. Alguém tem que alimentar o teu espírito. Alguém tem que alimentar a tua alma. Alguém tem que alimentar a tua vida espiritual com a santa palavra, com o pão vivo que veio do céu. Zelar de você. Porque tem muitos que não têm condição de caminhar só. Precisam de ajuda. Precisam de uma mão amiga, precisam ser levados, guiados, sustentados, aconselhados, puxados pelo cajado. Todos precisam de guias. A Bíblia diz que Deus colocou muitos como mordomo da casa. Quem são os mordomos? São os guias. Quem são os guias? Os pastores. Quem são os pastores? São os pastores de rebanho das ovelhas do Senhor. Então nós temos que procurar com zelo, buscar todas as almas que o Senhor comprou. Não adianta ficar cantando aquele hino da Mara Lima. Ou nem sei se é da Mara Lima. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Coitada da Mara Lima. Até ela mesmo perdeu a noção do valor da alma dela. Ah, eu queria que isso aqui que eu falei chegasse até o ouvido dela. Ela perdeu a noção do valor da alma dela.
Porque ela mesma está se vendendo para o mundo. Uma vez que ela já foi comprada pelo sangue, agora ela está dizendo, não, o sangue que me pagou, eu não aceito o perdão. Deixa que eu me venda ao mundo. Tadinha dela. Quero dizer para vocês, vamos subir? Ah, pastor, mas será que vai acontecer o arrebatamento? Que dia, que hora? Ah, eu não sei. Mas a nossa expectativa é que ele vai acontecer. Ah, pastor, mas e se eu morrer antes? Se você morrer antes, se você estiver na palavra, você não morre, você dorme. Esqueceu o que a palavra diz? No livro de Tessalônica, capítulo 4, versículo 17, irmãos, não quero que seja ignorante acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados para a glória. Quem dorme no Senhor, está dormindo. O Senhor vem despertá-lo. Muitos agora estão em suas sepulturas. O caixão está lá. Está só os ossos. Mas Deus vai dar ordem ao pó da terra e a terra vai reconstruir o corpo daquela pessoa em fração milimétrica, em fração de milésimo de segundo. O corpo dela será reconstruído e glorificado e subirá até as nuvens. Você já pensou no poder de Deus? Irmão, a palavra de Deus é tão linda. Você já parou para pensar nas pessoas que dormem? Você já parou para pensar nas pessoas que estão na sepultura? Você já parou para pensar? Estão só os ossos. Não tem carne. Mas você lembra que o homem veio do pó e ao pó retornará? Você lembra que Deus fez Adão do pó da terra? Você lembra e você percebe que Deus tem autoridade sobre o pó da terra? E sabe por que o homem deve voltar ao pó da terra? Porque na hora do arrebatamento, Deus vai reformular o corpo do homem que morreu. De forma que ele vai reformular da nova forma e vai glorificar aquele corpo para subir. Porque nem carne nem sangue herdará o reino de Deus. É preciso que aquilo que é mortal se revista da imortalidade e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então está tragada a morte. Então, pense nisso. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus vem nos buscar. Bem cantou Hilda Braga, dizendo, pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, onde a noiva irá subir, para nunca mais aqui regressar. Que lindo, hein? Hoje ela não veio para a live não, mas amanhã ela vem. Vocês podem aguardar que amanhã ela vai estar aqui comigo às 10 da noite. Quem entendeu essa palavra nessa noite, vai guardar no seu coração. Você pode compartilhar, se você quiser, a live no seu canal, com quem você quiser, para que a gente possa despertar mais pessoas para levar a coisa séria. Tá certo? Levar a coisa séria. Gente, eu sempre levei as coisas de Deus a sério. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus. Eu sei que eu sou pecador, tenho minhas falhas, tenho os meus erros. Ah, mas como eu tenho erro? Se eu falar para você, você nem acredita. Se eu falar o tanto de erro que eu tenho, tanto de pecado, tanto de tortura que eu tenho, você não acredita. Então eu não vou nem falar. Mas eu tenho vontade de consertar cada dia mais. E aquilo que eu vou conseguindo, aquilo que eu vou alcançando vitória, eu glorifico a Deus. Tá certo? Então, eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou chegar lá. E comigo vai chegar mais pessoas também. Nós vamos chegar junto. No nome de Jesus. O nosso lugar não é o inferno. O nosso lugar é o reino de Deus. O nosso lugar são as mansões celestiais. Nós não fomos criados para a perdição, mas para a salvação. Jesus não nos comprou para sermos perdidos.
e irmos embora pelos séculos dos séculos para o lago de fogo. Não, o Senhor nos adquiriu de novo para a salvação. Então é isso que nós devemos pensar. Vamos para lá, vamos tomar posse. Clame a Deus, busque a Deus, conserte a sua vida e o Senhor vai te aceitar. Vamos orar? Nessa noite eu vou sair da live. Já são 55 minutos de live nessa noite. Eu digo a você nesta noite, a vontade de Deus é queimar os ímpios nesse exato momento, vivos, queimá-los, destruí-los, aniquilá-los. Mas o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, trabalhando em favor das almas. Mas na hora que ele subir, foi embora, dê a Deus para as nações e ficar única e exclusivamente sobre a nação de Israel, já era. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradeço por cada pessoa que passou aqui nessa live. E eu, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, declaro que essas pessoas, em nome de Jesus, elas possam estar muito mais firmes na tua presença. E aqueles que estão em dois pensamentos, não sabem se vai, se fica ou se vai, que eles possam ser fortalecidos nessa noite. E que teu Santo Espírito possa alcançar todos no poderoso nome de Jesus. Meus amigos e minhas amigas, muito bom estar com você nessa noite. Mas fiquem com Deus. Amanhã, às 10 da noite, eu volto. Até lá.